paz, boa noite. Confesso que não está fácil. Está bem complicado. Estou tremendo, estou suando, mas Deus é fiel. Ele nos coloca nos lugares inimagináveis. E o processo que nos faz chegar até aqui ao seu altar é arduoso, é difícil, é complicado, é sofrido, muitas vezes sozinho. Mas Ele está conosco a todo momento. Abra suas Bíblias, você que está em casa, no livro de Esther, capítulo 4. Capítulo 4, versículo 14. Louvado seja o teu nome, Senhor. Amém? Pois se você ficar calado nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a sua família, você e a família de seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha. Esta foi uma pergunta feita à rainha Esther. Antes de entrar na história de Esther, há pouco mais de um ano, estamos vivendo um período delicado de pandemia. Um período onde muitas pessoas estão tendo que adiar sonhos, adiar projetos, adiar seu casamento tão sonhado, adiar sua festa de 15 anos. Em um momento onde muitas pessoas estão perdendo seus entes queridos, pessoas em luto, pessoas entristecidas. E também muitas empresas fechando, muitas pessoas ficando desempregadas, muitas pessoas sofrendo, passando por necessidades. E nós estamos num momento onde Deus quer tratar a nós. Tem pessoas angustiadas, existem pessoas ansiosas por não saberem como será o dia de amanhã. Mas o dia de amanhã a Deus pertence. Um novo coronavírus veio para mexer com nossas vidas, mudar a nossa rotina. E precisamos aprender cada dia como lidar com cada crise que vem, com cada dia ruim que vem. Diante do que estamos vivendo, muitos têm se questionado: por que isso está acontecendo exatamente nessa fase da minha vida? Por que a pandemia não veio 2 anos antes ou 2 anos depois? A verdade é que a crise sempre aconteceu. E devemos pedir força, sabedoria, discernimento a Deus, para reagirmos da melhor forma possível diante dela. Essa crise difícil me fez relembrar a história de Esther, uma mulher que teve uma grande importância para o povo de Deus. Se o Senhor não tivesse agido através da vida dela, o povo judeu provavelmente teria sido destruído antes mesmo da chegada do Senhor, antes mesmo de ter chegado Jesus. E como consequência, a história da humanidade, a nossa história, não seria mais a mesma, seria totalmente diferente.
Por isso, na palavra de hoje, eu quero refletir sobre a história de Esther com vocês e mostrar duas atitudes que podemos aprender com a trajetória de Esther. Os piores momentos da sua vida é que aprendemos com a rainha Esther sobre os propósitos de Deus em tempos de crise. Precisamos, em primeiro lugar, conhecer um pouco dela. No primeiro capítulo de Esther, vemos um rei que reinava sobre o domínio Medo-Persa, Assuero. Um rei muito ganancioso, um rei que gostava de mostrar as suas riquezas, o seu palácio, um rei que dominava sobre 127 províncias, um rei que tinha tudo bom, melhor, mas ele gostava de demonstrar isso para todo mundo, ele gostava de se gabar do que ele tinha. E nesse período ele tinha dado uma festa que durou 180 dias. E nesses 180 dias, no 7º dia, o rei convidou a sua esposa, Vasti, para se estar na sua presença. Mas Vasti se negou. Se negou a estar na presença do seu esposo. Ela sabia que ele queria somente exibi-la aos príncipes e governos que estavam com ele nessa festa. E rei, muito enfurecido, reuniu todos os seus conselheiros e perguntou a eles como ele poderia proceder com a atitude de Vasti. E os conselheiros falaram a ele para que ele escolhesse outra rainha para ficar no lugar de Vasti. Tirasse ela do trono, porque ela não seguia, a tradição do povo na época. E decretou vamos dizer no tempo de hoje, um concurso de beleza para escolher entre todas as províncias a moça donzela, bela aos seus olhos. E no meio dessas moças que foram escolhidas estava Esther. Esther estava no meio dessas moças. Esther era filha adotiva de Mardoqueu. Mardoqueu era sobrinho do pai de Esther. Esther perdeu seus pais no exílio babilônico e foi criada por Mardoqueu. Mardoqueu trabalhava no reino e ficou sabendo do decreto que o rei tinha feito para escolher uma nova rainha. Ele, mesmo temendo, Esther foi escolhida por um dos servos do rei para estar junto às moças. Por sua beleza, isso agradou ao servo do Senhor, ao servo do rei. E foi levada junto com as demais moças para o palácio, no harém do rei. Passado um tempo de 12 meses, elas passaram esse tempo num tratamento de beleza, um spa, para que elas se purificassem, se lavassem, com mirra, com essências, para estar apresentável ao rei. E chegando o tempo desses 12 meses, o rei começou a chamar cada moça à sua presença. E quando chegou a vez de Esther, Esther logo agradou o coração do rei. Logo recebeu o favor do rei. E o rei a coroou como rainha no lugar de Vasti. A gente também tem o nosso preparo para estar na presença do Senhor. A gente tenta se consagrar, a gente tenta jejuar, a gente faz o melhor para estar apresentável na presença do Senhor, para que Ele possa se agradar de nós. Não é fácil. No momento de crise, muitas vezes as pessoas olham para a gente, estamos na casa do Senhor servindo e questiona:
você vai para a casa de Deus, mas nessa pandemia, o que você vai fazer lá? Por que você vai lá? E o teu preparo de jejum e oração é para esses momentos, para você ter discernimento de responder essas pessoas sem ser julgado, sem falar palavras ruins para magoar essas pessoas. Quem sabe não é uma alma que o Senhor está colocando na sua vida para poder você salvar. Perdão, estou muito nervosa. Sim. A vida no palácio, normalmente era normal, segura normalmente, até que o rei decide honrar a um dos seus ministros, seu ministro chamado Amã, assinando um decreto real que obrigava todas as pessoas da Pérsia, inclusive os escravos judeus, a se prostrar diante da presença de Amã, assim como faziam na presença do rei. Mas Mardoqueu, primo de Esther e pai adotivo, não cumpriu essa ordem, porque ele era fiel somente a Deus de Israel. Assim como nós também precisamos ser fiel a Deus. Não podemos nos prostrar diante dos deuses que tem ao nosso redor. Não podemos nos prostrar diante das pessoas que acham que têm um cargo e acham que precisam de reverência. A gente só precisa adorar e se reverenciar somente a Deus. Alguns empregados do palácio ficaram sabendo da atitude de Mardoqueu e foram contar para Amã. E ele ficou muito irritado. Porém, sua raiva não foi apenas contra Mardoqueu, mas contra todos os povos judeus que viviam entre os persas. Então ele foi falar com o rei e pediu para que todos os judeus fossem mortos, porque a desculpa que ele chegou no rei para poder matar Mardoqueu é que os judeus não se prostravam diante deles e não queriam adorar o rei Assuero, só adoravam um Deus, que é o nosso Deus. Eles não se prostravam diante dele. Isso deixou muito bravo, muito irado. Temos muito Amã em nosso meio. Muitos Amã que acham que tem posse, que tem poder, que tem posição, e querem ser reverenciados, querem ser adorados. E não é assim. Nós adoramos ao único Deus. Esse é o mandamento dele. Então ele foi falar com o rei. No capítulo 3, no versículo 8. Então Amã disse ao rei Assuero: existe certo povo disperso e espalhado entre os povos de todas as províncias do teu império, cujos costumes são diferentes dos que todos os outros povos. Adorar somente a Deus, não adoramos outros deuses. E que não obedece às leis do rei, não convém ao rei tolerá-los. Ele influenciou o rei Assuero a decretar morte a todos os judeus. O rei atendeu ao pedido de Amã, enviando um decreto alertando a todos os povos judeus deveriam ser mortos. E o mais triste, que eles nem podiam se defender e muito menos fugir. Ao saber dos planos de Amã, Mardoqueu vai até rainha Esther, a sua sobrinha, filha de criação, e pede a ela que interceda junto ao rei pelo seu povo.
Mas Esther fala a Mardoqueu que ninguém podia entrar na presença do rei. Isso era uma ordem que tinha no reino, sem ser chamada. Porque aquele que entrasse na presença do rei tinha o decreto de morte. Se formos analisar, Esther não estava errada em tentar salvar a sua vida, de não entrar na presença do rei sem ser convidada. Ela foi sensata, afinal de contas, estava casada com um rei pagão, que era tão doido que o simples fato de entrar na sua presença, sem ser convidado, já era motivo para morrer. Ela podia pensar: Deus me colocou nesta posição para um propósito, e não para arriscar a minha vida. Errada não estava. Mas foi nesse momento que Mardoqueu abriu seus olhos a respeito da gravidade daquela crise. Capítulo 4, no versículo 13 e 14. Podemos ler. Pois se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas vocês e a sua família morrerão. Quem sabe não foi para um momento como esse que você foi chamada, chegou a essa posição de rainha. Amém? Deus colocou Esther ali com um propósito. Um propósito de usar a sua vida para salvar o seu povo. Foi esse questionamento que mudou a postura de Esther em relação à crise que ela e todo o seu povo estava vivendo naquele momento. Então Esther, obediente aos conselhos do seu primo, pediu para que todos os povos intercedessem por ela, em jejum e oração. E ela estaria fazendo o mesmo com as suas servas. Para assim, pedir direção, discernimento ao Senhor, como ela deveria agir na presença do rei Assuero. Porque ela entraria na presença do rei sem ser chamada. E passados 3 dias de jejum e oração, Esther se apresenta ao rei. E ele a recebe com bom grado. O rei tinha um cedro de ouro em suas mãos. Quando a pessoa era de bom grado, ele estendia o cedro de ouro para a pessoa. E se ela tocasse no cedro de ouro, ela podia permanecer ali onde ele estava. Esther fez isso e ele se agradou de Esther. E permitiu que ela se achegasse a ele. E o rei perguntou a ela o que ela desejava. Ela falou ao rei: se for do seu agrado, o Senhor venha ao banquete que estou preparando para ti. E chame Amã para estar com o Senhor. E o rei chegou no banquete e novamente fez a pergunta para Esther: o que você deseja? E até metade do meu reino eu te darei. Esther novamente falou ao rei: se eu achei graça aos seus olhos, que o Senhor possa vir no segundo dia, no segundo banquete que eu darei ao Senhor. E Amã também. Chegando no segundo dia, preparado por Esther para o rei, para agradar ao rei, perguntou à sua esposa novamente: qual é o seu pedido? E até metade do meu reino eu te darei. No capítulo 7, no versículo 3 e 4. Então a rainha Esther respondeu: se posso contar com o favor do rei, e se isso lhe agrada,
poupe a minha vida e a vida do meu povo. Este é o meu pedido e o meu desejo. Pois eu e o meu povo fomos vendidos para destruição, morte e aniquilação. Se apenas tivesse sido vendido como escravos e escravas, eu teria ficado em silêncio, porque nenhuma aflição como essa justificaria perturbar o rei. Surpreso com o pedido, o rei Assuero perguntou a Ester quem havia planejado tal atrocidade. E ela disse: foi Amã. Em seguida, o rei ainda descobriu que aquele homem que estava querendo enforcar Mardoqueu, Amã não podia imaginar que Mardoqueu era querido pelo rei, pois havia salvo a sua vida. Podemos voltar um pouquinho no capítulo 2, no versículo 21 e 23, que fala do Mardoqueu salvou a vida do rei. Um dia, quando Mardoqueu estava sentado junto à porta do palácio, Bigtã e Teres, 2 dos oficiais do rei que guardavam a entrada, estavam indignados e conspirando para assassinar o rei Assuero. Mardoqueu, porém, descobriu o plano e contou à rainha Ester, e por sua vez passou a informação ao rei, em nome de Mardoqueu. Depois da investigação da informação e descobrindo-se que era verdade, os 2 oficiais foram enforcados. Tudo isso foi escrito nos registros, um livro de registro que eles tinham no palácio, que tudo o que acontecia eles registravam lá. Diante de tudo aquilo que o rei decretou que Amã fosse, enforcado. Depois disso, o rei deu a Ester as posses de Amã e o anel que ele tinha dado a Amã a Mardoqueu. Então Ester se lançou aos pés do rei e chorou, implorando por seu povo, pois o decreto contra eles ainda vigorava e seria cumprido em pouco tempo. O problema é que um decreto assinado pelo rei e selado com o seu anel não podia ser quebrado, não podia ser cancelado. Mesmo assim, Assuero autorizou que Ester e Mardoqueu fizessem um novo decreto, permitindo que todos os judeus pudessem se defender dos ataques do inimigo. Eles lutassem para não morrer. A palavra nos diz que o povo judeu matou 75.000 inimigos para se defenderem, depois da autorização que o decreto escrevia. E que após toda essa batalha, eles festejavam, porque tinham recebido um grande livramento do Senhor. Agora eu peço para vocês, espero que o Espírito Santo testifique no coração de vocês o que eu estou trazendo nessa noite, como Ele fez no meu, o tratar que Ele teve com o meu. Quero refletir com vocês sobre 2 atitudes de Ester. 2 atitudes que podemos aprender com toda essa crise com a qual ela e o seu povo passou. A gente não pode pensar em si mesmo. Quando Mardoqueu foi até a rainha Ester pedir para que ela intercedesse pelo seu povo, a primeira reação dela foi tentar proteger a si mesma. Assim somos nós, como estamos diante de algum perigo, diante de olhos que nos julgam. A nossa primeira reação é nos defender, né? Um momento de perigo, um momento de incertezas.
Quando nós sentimos ameaça ou estamos diante de uma crise, é comum pensarmos primeiro em nós, pois temos um instinto de sobrevivência muito forte. Mas devemos agir como Esther, que pensou primeiro nos outros e entendeu que havia um propósito de Deus para a sua vida. Como eu li no primeiro versículo, quem sabe se não foi para um momento como esse que o Senhor quer te usar. Nesta crise, pense como você poderia ajudar ao próximo com os recursos que você tem. Eu tenho certeza que Deus irá honrar e cuidar de você. Muitos momentos a gente acha nessa crise, a gente vem pessoas até nós, a gente acha que a gente não tem condições de ajudar. A gente não pode fazer nada. Nós podemos sim. Com pequenas atitudes, a gente pode fazer um grande feito. Com pequenas atitudes, a gente pode salvar uma vida. E como é que a gente faz essas pequenas atitudes? Orando. A oração pode muito em seus efeitos. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Nós não estamos aqui para orar somente por aqueles que conhecemos, interceder somente por aqueles que conhecemos. Tem muitas pessoas aí sofrendo, sem direção, sozinhas, sem saber o que fazer nessa crise. Muitas famílias perdendo, tem famílias que perderam até 5 dos seus parentes, um seguido do outro. Isso é muito triste, gente. Essa semana mesmo a gente perdeu o nosso líder regional, o Will. Eu confesso que eu chorei muito. Eu confesso que eu me entristeci muito. Mas quem é que conhece os planos do Senhor, né? Lá em Romanos, vou ler um versículo com vocês. Romanos 15. Do 1 ao 3. Nós que somos fortes, devemos suportar as fraquezas dos fracos e não agradar a nós mesmos. Cada um de nós deve agradar ao próximo para o bem dele, a fim de edificá-lo. Pois também Cristo não agradou a si próprio, mas como está escrito, os insultos daqueles que insultam, cairão sobre mim. Forte, né? Mas se a gente se negar a ajudar alguém nesse momento, será que mais tarde a gente não vai se arrepender? Em saber depois que essa pessoa pode estar pior, ou que essa pessoa não está bem, ou que essa pessoa perdeu um ente querido? A segunda atitude que eu quero trazer para vocês, creio que Deus não vai abandonar. Mardoqueu não tinha dúvidas de que Deus iria dar livramento ao seu povo. Da mesma forma nós, seu povo, da mesma forma nós sabemos o que o Senhor fará para nos tirar dessa crise. Mesmo que passamos por momentos difíceis no futuro, hoje, amanhã, não podemos deixar de acreditar que Deus sempre cuida do seu povo. Ele dá o livramento, assim como está escrito em Salmos 34, 19. O justo passa por muitas adversidades, mas o Senhor é livre de todas. Amém? Tem momentos que a gente não vê saída nas nossas aflições. Eu tenho passado por muitas lutas, muitas crises em casa. Os meus filhos conhecem muito bem.
Faz 1 ano e meio que eu não estou trabalhando. Mas eu glorifico a Deus porque Ele não tem deixado faltar nada em casa. Ele tem suprido todas as minhas necessidades. Não tem deixado faltar alimento na minha mesa. Muitas vezes os meus filhos me pegam chorando. Porque chega um momento que a gente cansa de ser forte. Que a gente precisa se abafar, senão a gente vai explodir. E nessas crises o Senhor tem me fortalecido. O Senhor tem me sustentado. O Senhor tem me moldado para cumprir o seu propósito. Confesso que muitas vezes pensei em desistir nesses últimos meses. Há 4 anos atrás eu também pensei em desistir, mas os meus filhos não me permitiram. Mas é momentâneo. A gente passa, a gente vence, porque a gente tem em quem confiar, quem cuida da gente. Como nós acabamos de ler, as adversidades e as aflições sempre farão parte da nossa vida. E se Deus permitiu esta pandemia justamente nos dias de hoje, devemos procurar entender qual é o propósito. O que podemos fazer para ser parte da solução, ou pelo menos amenizar a dor do próximo, a dor das pessoas que estão ao nosso redor. Obrigada, Senhor. Obrigada, Senhor. Porque se ficarmos reclamando ou procurando o culpado para tudo isso, não vai se resolver nada. Devemos crer que assim como Esther, não estamos aqui por acaso. Talvez não consigamos fazer grandes coisas, mas todos nós podemos fazer pequenas atitudes que farão uma grande diferença. Não podemos permitir que a falta de tempo, o medo, os nossos próprios pensamentos e sentimentos e todos os desafios que estamos passando e vivendo neste momento nos afaste da nossa essência. O desempenho por conhecimento não é o que há de mais autêntico em nosso ser. A nossa essência é Jesus. E nele, somente nele, encontramos de forma plena aquilo que compõe, que dá sentido e torna existente quem somos. Sem ele não há eu, não há você, não há nós. Não ignore o papel que Jesus tem na sua vida. A essência, essa essência, não pode ser mudada. Nada que vem de fora é capaz de alterar, mas ela, por sua vez, tem a capacidade de ser como uma deliciosa fragrância. Um perfume, e por onde passa é sentido e apreciado. Há 2 meses atrás, quando o Laures, nosso pastor, nosso líder, me chamou para trazer uma palavra, confesso que eu corri de medo, mas tudo bem, não adianta, né? Passou uma semana, vim falar com ele, falei para ele que eu não teria condições, porque eu temo muito subir aqui em cima. Eu temo muito estar no altar. Não sou digna de estar aqui. Só que ele não aceitou, né? Não aceitou. E passou mais uma semana, passou 2 semanas, eu voltei a falar com ele de novo. E quem me conhece aqui sabe que eu sou um pouquinho chata. Ele não deixou novamente, ele não permitiu que eu desistisse. E numa pregação de uma quinta-feira, eu não me recordo quem era,
Mas a palavra eu lembro muito bem. Mas Deus ali confirmou para mim que aquilo ali fazia parte do meu processo, para o propósito para que Ele está me preparando. Eu fiquei em paz, mas com vontade de desistir ainda. E hoje, gente, com essa pandemia que a gente está vivendo, com essa crise, com tantas pessoas sofrendo, a gente sofrendo também, a igreja vazia, vocês em casa, algumas pessoas aqui do louvor, a Doshi. Mas não é a mesma coisa olhar para essas cadeiras vazias, dá uma tristeza muito enorme. E sem a certeza de quando vamos voltar. E hoje eu quero refletir com vocês e deixar uma palavra para vocês refletirem. Deus nos torna a fragrância de seu amor. Nós somos para Ele o bom perfume de Cristo. Assim como diz em 2 Coríntios 2,15. Ele faz de nós frascos que carregam em si a essência de quem Ele é, a fim de gerar algo em todos. Em todas as pessoas que sentirem essa fragrância. Quando exalamos esse perfume, que é Cristo, o ambiente imediatamente se transforma. Onde havia caos, reina a paz. Aonde havia tristeza, agora predomina a alegria. Aonde havia morte, agora a vida. Ah, Lília, mas você está falando de pessoas que perderam seus entes queridos. Mas confie em Deus. Ele conforta o seu coração. Ele é fiel. Ele não vai te desamparar. Entenda que a fragrância que você carrega tem o poder para anular todos os odores desagradáveis que venham a gerar briga, rebeldia, tristezas, desrespeito, inimizade. A fragrância que há em você é como cheirinho de comida na hora do almoço. Gera fome de Deus. A fragrância que há em você é como um cheirinho de uma pessoa especial. Gera desejo de estar mais perto do Pai. A fragrância que há em você é como um cheirinho de terra molhada. Gera aconchego nos braços do Pai. E você carrega um perfume vivo e eficaz. Você exala o amor de Deus. A obra-prima do Senhor. Deus não vai nos desamparar. Não desampara a mim, não desampara você. Eu sou prova viva de que Deus supre todas as nossas necessidades, cuida de nós em cada detalhe. Muitas vezes a gente não vê saída no meio dessa pandemia. Você imagine eu, 1 ano e meio em casa, sem serviço. Tenho 2 adolescentes para cuidar. Imagine o desespero. Mas Deus tem sido fiel. E creio que Ele vai ser fiel com vocês também. Eu creio que cada processo, cada parte do processo que vocês têm passado, cada crise que Deus tem permitido vocês vivenciar, é para vocês amadurecerem. É para nós amadurecermos. É para nós confiarmos mais nele. E é isso, gente. Quero deixar vocês não percam sua essência. Que vocês busquem ao Senhor. Mas Lídia, eu não faço parte de igreja nenhuma, você assistindo nessa noite. Mas eu tenho certeza que Deus vai colocar um anjo dele na sua vida. Um anjo dele vai estar na sua vida. Você não vai entender, mas um anjo do Senhor vai estar com você. E Ele vai te direcionar, vai te cuidar, vai acalentar seu coração. Não perca a sua essência por nada. Não permita que as pessoas façam você perder a sua essência. Não permita que as pessoas de má fé façam você perder a sua essência. Não permita que nenhum amã venha dominar a sua vida. Não permita. Não perca a sua essência. Deus é contigo. E fiel e justo. E vamos crer que logo, logo, logo voltaremos ao normal. A casa do Senhor cheia novamente. Amém? Quero orar com vocês.
Paizinho amado. A honra, a glória é toda sua, Pai. Eu trouxe, Pai, a sua palavra, a sua casa, Senhor, a palavra que o Senhor colocou no meu coração nesse tempo de aflição, nesse tempo de angústia, Senhor, nesse tempo tão difícil que temos passado, Pai. Que nessa noite, Pai, essa palavra, Pai, seja uma semente em cada coração que recebeu de bom grado, Senhor. Porque não é de mim, Pai, somente de Ti. Eu só estou nesse altar por Sua permissão, Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre cada pessoa que está no seu lar, cada família representada, Senhor. Cada família que tem pedido uma resposta ou clamando a Ti, Pai, uma direção, Senhor. Vai sobre cada coração, tira todo o peso, Pai. Tira todo o conflito que existe, Senhor. Vai com a sua essência, vai com o seu bálsamo, Pai, sobre cada vida, Pai glorioso Deus. Cada um possa entender a sua fragrância, Pai glorioso, na sua presença, Senhor. Vai, Espírito Santo, conforta cada coração, Pai, nessa noite. Cada coração entristecido, cada coração emagoado. Vai, Espírito Santo, sobre a vida dos teus filhos. Abençoe, Pai, protege, guarde, Senhor Deus. Vem com o seu sopro de vida sobre cada um que está nesse leito de hospital, Senhor. Cada um que está na UTI, Paizinho amado. Vai sobre a vida da pastora Paula, Senhor. A mãe do Will, Pai glorioso Deus. Vai sobre cada um que está no leito de UTI. Aquele que está precisando de um leito, Pai, que não está conseguindo. Vá sobre cada coração de cada família, Senhor, que perdeu seu ente querido. Pai, venha confortar, Senhor. Venha envolver, Senhor, com seus braços de amor, Pai. Venha, Espírito Santo, acalentar nossos corações também, Pai. Que andamos aflitos sim, Pai glorioso Deus. Pelo fim dessa pandemia, Pai. Traga entendimento nesse tempo, Pai. Da sua vontade, do seu querer, o que o Senhor deseja dos seus filhos, Pai, nesse momento. Tira toda a nossa soberba, todo o nosso orgulho, todo o nosso eu, Senhor. E somente a sua vontade prevaleça sobre nós, Pai. Porque não estamos aqui para agradar ao homem ou agradar a nós mesmos, Pai. Estamos aqui para cumprir o seu querer, o seu propósito, Pai glorioso Deus. Nos detalhes, não precisa ser nada grandioso, Pai. Nos ensina, nos dê discernimento, ousadia, entendimento, Senhor, nesse tempo, Pai. Tem muitos ali fora sofrendo, Senhor. Tem muitos ali fora sofrendo, Pai, querendo uma direção, Pai glorioso Deus, vivendo com um vazio que não sabe como preencher, Senhor. Vem, Espírito Santo, sobre cada vida, Pai, e usa cada um dos seus filhos, os verdadeiros adoradores do Senhor, sobre essas vidas, Pai. Não permita que nenhuma pessoa de má fé chegue a essas pessoas que estão precisando, Pai. Sabemos que nesse tempo não podemos abraçar. E eu posso dizer, como faz falta um abraço. Como faz falta um abraço, Senhor. Então vai com seus braços de amor. Pai, Espírito Santo, sobre cada vida agora, tão forte em cada coração, Senhor. Pai, obrigado mais uma vez por permitir estar aqui. Obrigado por esse processo que eu tive, que me permitiu até chegar até aqui, Senhor. O Senhor sabe e conhece meu coração, como eu temi estar no seu altar, Pai. Como eu temi estar aqui, Senhor, mas te glorifico e te exalto por permitir estar aqui nessa noite. Obrigado, Senhor, pela vida dos meus líderes, pela vida dos líderes Paulinho, a Gleice, a Jéssica, o Laurice que está em casa, com a Amanda, os pequenos, Senhor, abençoe a vida da Amanda, cuida, protege ela, Senhor Deus glorioso. Protege a casa do Paulinho e da Gleice, protege a casa da Jéssica. Protege a Fer também, papai. A Fer é minha líder de apoio, pai. Vá sobre a vida da tua serva e dê entendimento do que o Senhor tem falado ao coração dela. Abençoe cada ministério dessa casa de oração, cada liderança, Senhor. Abençoe os nossos pastores, Pai amado, que têm intercedido por nós, Pai, mas também precisam de intercessão, Senhor. Precisam ser fortalecidos espiritualmente também, Senhor, porque não são nenhum super-herói, Pai. Vá sobre eles, Pai. E eu te louvo e te agradeço pelo dia de hoje e por essa noite, Pai. Continue conosco. É que eu te peço, te louvo, te glorifico e te exalto. Em nome do Senhor Jesus.